bem-vindos. Eu vou hoje, como especialista da área de tecnologia da informação, contar um pouco aí sobre esse boom da inteligência artificial que a gente vem vivendo e que parece, de fato, uma grande novidade, mas que é, na verdade, uma utopia que a humanidade vem perseguindo há muitos séculos, né? Criação de máquinas ou objetos que possam desenvolver o trabalho do homem é um sonho muito antigo, né? Já na Idade Média, por exemplo, século XVI, tem notícias aí de rabinos cabalistas que tentaram construir robôs de barro, né, para ajudar a proteger suas comunidades das invasões que eles recebiam. Nós temos questões na literatura, como a história do Pinóquio, que é bem conhecida. E nós temos também, de fato, invenções concretas, né, como é o caso da locomotiva a vapor, né, que baseado na energia termodinâmica acabou aí permitindo fazer com que a força bruta, né, a força muscular dos seres humanos pudesse ser multiplicada de uma forma muito significativa. Isso vem sendo aperfeiçoado ao longo dos séculos, mas no século XX, né, nós temos aí, como fato importante aqui para o nosso assunto, a invenção do computador, né, chamado de cérebro eletrônico. Ele foi, na verdade, concebido durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de ajudar a calcular de forma mais precisa e mais rápida a trajetória dos mísseis, né? Essa missão ela foi bem sucedida por parte dos americanos, né? Foi um dos fatores que ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Logo após a guerra, então, o governo americano autorizou o uso civil desses equipamentos, né? E o primeiro computador, que está aí na foto, de uso comercial, chamado ENIAC, hoje no Museu da Universidade de Penn, foi liberado em 1946. E a história da inteligência artificial, né, ela se seguiu praticamente que de imediato, né? Em 1956, né, quando esses equipamentos ainda eram de uso extremamente restrito, né, no mundo não havia mais que uma dúzia, o John McCarthy, um americano, um matemático americano importante, ele criou esse termo de inteligência artificial, né, desenvolvendo, então, essa utopia secular, né, da gente ter não só máquinas que pudessem desenvolver o trabalho muscular pela gente, mas também o trabalho intelectual. E o primeiro desafio nesse sentido foi fazer com que as máquinas pudessem conversar com as pessoas, né? O primeiro chatbot, né, que a gente chama na linguagem atual, o primeiro programa capaz de conversar com o ser humano é de 1966, e as técnicas, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo aí, permitiram, por exemplo, que já em 1997, um computador da IBM, usando algoritmos de inteligência artificial, pudesse derrotar numa partida de xadrez o Garry Kasparov, que na época era o grão-mestre do mundo do xadrez. Em 2008 foi lançado o reconhecimento de voz, né, que hoje nós consideramos comum no celular. E esses são apenas alguns exemplos, né, para mostrar que a inteligência artificial, embora seja a revolução de nossos dias, ela, de fato, é a evolução de uma história que vem de longa data. Para a gente entender um pouco melhor o que tem se passado aí nos últimos anos, né, nós temos a Fundação OpenAI, né, como um dos motores dessa revolução, uma entidade que foi fundada em 2015, né, como uma entidade sem fins lucrativos, por um indivíduo chamado Sam Altman, com apoio do Elon Musk, um empresário bem conhecido, e com a missão de, na verdade, trazer esses algoritmos de inteligência artificial de forma aberta, né, à disposição de toda a humanidade. É por isso que, em 2016,
as primeiras ferramentas da Fundação foram lançadas como ferramentas de código aberto, né? O que significa que o código-fonte está à disposição de qualquer pessoa que queira utilizar. Em 2017, os pesquisadores do Google publicaram um artigo cujo título é Attention is All You Need, né, parafraseando uma música famosa dos Beatles que diz All You Need is Love, né, onde eles expuseram um algoritmo novo para melhorar os algoritmos a partir de cálculos baseados na análise de textos. E esses cálculos, eles são extremamente pesados, né? Exigem computadores extremamente potentes. E coincidiu que já existia nesse momento, né, um fabricante de placas de vídeo, né, chamado NVIDIA, uma empresa originalmente de Taiwan, que tinha desenvolvido CPUs gráficas, conhecidas como GPUs no mundo da tecnologia, com capacidade de cálculo mais rápida do que os computadores normais. Essa coincidência fez com que, de lá para cá, esta empresa se tornasse hoje a empresa mais valiosa do mundo, né? E os transformers, né, que foram apelidados esses algoritmos, eles são, na verdade, apenas um nome, né? Esse algoritmo, um algoritmo que, para a gente explicar, levaria bastante tempo, mas que é um dos artigos mais citados aí na história da ciência no século XXI. Lançado esse paper, esse artigo, então, a OpenAI passou a pesquisar em cima dele, e a partir daí, então, que surge a sigla GPT, que todos nós conhecemos hoje, né? O Generative Pre-trained Transformer, né? Que é, na verdade, o uso, né, desse algoritmo batizado de Transformers em geração de texto, né? Por isso o generativo, e pré-treinado. O que significa isso? Significa que o algoritmo recebe um conjunto de textos a analisar previamente e depois usa essa base de dados que ele constrói a partir desses textos para gerar novas respostas. Isso não foi, de fato, uma revolução que levou a OpenAI a se transformar numa empresa, né, uma atividade com fins lucrativos, a receber um investimento bilionário da Microsoft e, na sequência, então, começar essa corrida, né, ao longo dos anos que fez com que ela ficasse tão famosa. Em 2021 é que foi lançado o primeiro modelo de geração de imagens, também baseado no mesmo algoritmo de Transformers. E essa notícia estourou no mundo no finalzinho de 2022, no começo de 2023, eu já estava dando entrevista na televisão aqui no Brasil, explicando aí o que estava acontecendo para o grande público, né? O que a gente viu de lá para cá, né, nos últimos anos, na verdade, então, é uma evolução significativa, né, da OpenAI, né? Esses recursos ganharam usuários em escala sem precedentes, né, quando comparado com o lançamento de tecnologias anteriores. E a própria OpenAI passou por uma série de transformações, né, que faz com que hoje ela opere de fato como uma empresa, né, e essa empresa está avaliada em algumas centenas de bilhões de dólares. Obviamente, ao ter uma avaliação desse nível, existe um universo gigante de computadores, né? Essa é uma outra questão. A inteligência artificial não se resume à OpenAI. Nós temos aqui na tela os logos, as imagens de um monte de empresas que estão envolvidas nesse mercado aí de inteligência artificial. E se a gente quiser organizar essas empresas para entender um pouco melhor como é que funciona esse mercado de inteligência artificial, é bom a gente olhar essa análise mercadológica que foi feita
por uma empresa americana chamada IoT Analytics. Nós temos à esquerda o gráfico que representa a força bruta de computação, né, onde são feitos, de fato, os cálculos necessários para poder gerar as respostas da inteligência artificial. E a gente pode visualizar ali, né, que a NVIDIA, de fato, tem uma posição extremamente dominante no mercado, né? Ela tem uma participação de mais de 90%, e fabricantes tradicionais de CPUs, como a AMD, a Intel, apenas têm participações extremamente reduzidas. No segundo nível, né, no segundo gráfico, onde a gente tem os modelos, né, das plataformas de inteligência artificial, a gente pode ver que a OpenAI, que de alguma forma é o grande mito da área, apenas tem 9% de participação no mercado. Todos os grandes fornecedores de tecnologia, como a Microsoft, a Amazon, a Google, entraram nesse mercado, implementaram esses algoritmos em seus equipamentos e competem com a OpenAI e com outras empresas menores para distribuir esses algoritmos como um serviço aos clientes, né? E nesse processo de distribuição para os clientes, então, é que entram as empresas de consultoria e de prestação de serviços, né, que ajudam as empresas usuárias a, de fato, tirar proveito, né, dessa tecnologia. E esse é justamente a representação do terceiro gráfico, onde aparecem nomes tradicionais do mundo da consultoria, como Accenture, Deloitte e outras. Mas o que precisamos chamar a atenção é que esse é um mercado extremamente fragmentado, né? A fatia de 75% em rosa corresponde a outros fornecedores, onde ninguém tem mais do que a menor das fatias apresentadas no gráfico. Então, de fato, né, a inteligência artificial, ela se comporta como um mercado extremamente centralizado, né? No mundo do hardware é praticamente um monopólio. No mundo dos algoritmos, a gente tem aí uma competição entre as big techs, e nós temos, a nível de chegar nos clientes finais, uma fragmentação gigantesca. O benefício, né, que essa tecnologia gera é indiscutível, né? Nós temos aqui apenas 2 exemplos, mas todas as atividades que envolvem, né, essa questão de organizar conteúdo, seja baseado em textos, seja baseado em processos, né, elas acabam sendo, então, automatizadas, né, a partir do uso de algoritmos de inteligência artificial. Mas, como toda ferramenta, nós temos também problemas, né, e aqui muitos deles são de conhecimento parcial da população, né? A primeira questão é o custo dos equipamentos. Um servidor, né, baseado em chips da NVIDIA, é um custo da ordem de 50 a 100 vezes maior do que um servidor tradicional, o que faz com que o custo de aquisição seja difícil para a maioria das empresas, né? Isso que gera esse mercado, então, para as grandes big techs fornecer isso como serviço. Ao mesmo tempo, o consumo de água e energia que esses servidores colocam é gigantesco, né? E isso é um problema, né? Só para dar um exemplo, no estado de Montana, no interior dos Estados Unidos, onde foram instalados alguns dos data centers da OpenAI, hoje esses data centers são responsáveis por um aumento de 60% no consumo de água do estado, o que, no caso lá, um estado na área montanhosa, que tinha água, eles escolheram, né? Mas isso pode ser um problema, né, na medida em que essa demanda crescer. O segundo universo de problemas é que a inteligência artificial generativa, ao se basear em textos já existentes, né, ela precisa, de fato, ter acesso a textos gerados por seres humanos, inicialmente, e aí a gente tem questões jurídicas, né, como a questão dos direitos autorais, a questão da própria privacidade das informações, e que, inclusive, é uma fonte de
muitos enganos, né? Muitos usuários empresariais começam a experimentar a inteligência artificial e colocam nessas ferramentas públicas informações sigilosas das empresas e que, então, acabam sendo, de forma indevida, né, ou inocente, sendo compartilhadas com toda a humanidade. É por isso que, quando a gente pensa no processo de adoção de inteligência artificial a nível empresarial, a gente tem aqui um resumo, né, das recomendações, né, das maiores empresas de consultoria, né? A primeira questão que a gente deve levar em conta é o seguinte: por mais fascinante, atraente que seja a tecnologia, é apenas uma ferramenta. Portanto, o primeiro conselho é o seguinte: aprenda em detalhes do que se trata essa ferramenta. Nenhum líder empresarial deve propor usar uma ferramenta que ele não entende. A segunda questão é que é muito importante a questão da governança, né? Quando a gente introduz uma ferramenta tão ampla dentro de uma empresa, é importante definir quem que é o gestor dela, né? E a gente tem, na verdade, como uma ferramenta de uso múltiplo, então, pouca clareza em relação a isso. Essa é uma decisão que cada empresa tem que tomar, né? Algumas empresas montam seus centros de inteligência artificial, outros delegam um departamento já existente, mas essa é uma decisão executiva e que tem que estar clara para que todo mundo saiba como que a empresa está trabalhando. O terceiro ponto é que se trata de uma tecnologia que ainda não é totalmente madura, né? Nós estamos num processo rápido de evolução de ferramentas lançadas há pouquíssimos anos e, portanto, nós temos que entender que muito do que a gente for fazer, na verdade, se trata apenas de experimentos, né? Nas empresas que já embarcaram nesse processo, menos de 1/4 dos experimentos se transformaram, de fato, em usos reais, né, da inteligência artificial no dia a dia. E, por último, né, do ponto de vista dos consultores, né, é que se você tem, então, muitas ideias para como usar a inteligência artificial na sua empresa, é que você foque primeiramente, né, priorize aquelas ideias que, de fato, possam trazer um bom retorno financeiro, né? Isto é, que você utilize ela ou para reduzir custos de produção, de prestação de serviços, né, daquilo que a sua empresa produz, ou que permitam ajustar a sua precificação, né? No mundo do comércio eletrônico, os algoritmos de precificação dinâmica, por exemplo, são um bom exemplo de onde que a gente pode aplicar esses algoritmos. Resumindo, né, o que realmente importa, então, não é usar a ferramenta por usar a ferramenta, porque ela está na moda, mas entender que a gente precisa evoluir a cultura interna das empresas, né, para, de fato, usar elas com clareza e ter a coragem de priorizar, o que significa escolher alguns e dizer não para outras ideias, o que também demanda, certamente, uma capacidade de negociação interna das lideranças. Eu gostaria de complementar essas colocações, né, trazendo aqui algumas questões que vão além do mundo empresarial, mas que são consequência da própria estrutura, né, disso que a gente chama de inteligência artificial generativa. E, para isso, né, eu gostaria primeiramente aqui de lembrar uma história bem conhecida no mundo científico, né, conhecida como a história do motorista de Planck. O Max Planck foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1918, pelo seu trabalho relacionado aos quântons de energia, né? Ele montou uma teoria, né, dizendo que as partículas que compõem os átomos não podem ter qualquer valor, mas só apenas determinados valores numa escala predefinida, que ele chamou de quântons, né? Daí que vem, inclusive, o termo da física quântica, né? Se originou do trabalho dele.
E quando ele foi premiado, ele acabou sendo, então, convidado dentro da Alemanha, alguns países vizinhos, a rodar por muitas universidades para fazer palestras. Naquela época não existia nem televisão, muito menos a internet. Então, a universidade onde ele trabalhava colocou à disposição dele um carro e um motorista, e esse motorista acompanhava ele em todas as palestras que ele dava. Até que, de tanto ouvir as palestras do Planck, o motorista tinha decorado a palestra do Planck. E aí, quando, numa determinada oportunidade, estavam chegando em mais uma universidade para fazer uma apresentação desse tipo, o motorista propôs ao Planck o seguinte: chefe, deixa eu fazer a palestra hoje, vamos trocar de roupa. Eu vou vestir o seu terno e o senhor fica com o meu uniforme de motorista e o meu cap. E o Planck achou essa proposta divertida e topou a parada. Então, o motorista subiu no palco, fez a apresentação completa, ele tinha de fato decorado do início ao fim, e o Planck ficou sentado com o uniforme de motorista na primeira fila do auditório. Terminada a palestra, um dos cientistas que estava no auditório levantou a mão para fazer uma pergunta, a qual, obviamente, o motorista não tinha a mínima ideia como que ele ia responder. Mas ele se saiu com a seguinte: ele escutou atentamente a pergunta do cientista e então disse o seguinte para responder: olha, meu amigo, essa pergunta é tão banal, mas tão banal, que eu vou chamar aqui o meu motorista para responder para você. E chamou o Max Planck ao palco, vestido de motorista, para dar a resposta. Essa história divertida, né? Uma história mais que centenária, mas que nos leva a uma questão central que é compartilhada pela inteligência artificial. A sabedoria humana inclui o não saber. No momento em que o motorista chamou o Planck, né, uniformizado de motorista, ele, embora não tivesse reconhecido abertamente que ele não sabia do que estava falando, ele sabia que não sabia. Né? Os verdadeiros conhecedores, né, de qualquer temática, né, seres humanos com humildade, sabem que não sabem tudo. E quando confrontados com algo que não sabem, simplesmente dizem, não sei. A inteligência artificial não tem essa capacidade. E eu tenho aqui a prova disso, baseado numa outra brincadeira muito antiga, mas ligeiramente adaptada. Né? Eu perguntei aqui ao ChatGPT, em outubro, a que velocidade voa o cavalo de Napoleão III, o neto de Napoleão Bonaparte, que deu um golpe militar e se declarou imperador no ano de 1848, na França. E se vocês olharem a resposta que o ChatGPT deu, ele até entende que é uma brincadeira, ele dá um monte de informações sobre a velocidade dos cavalos, conforme a forma como eles andam, se estiverem trotando, galopando ou não. Mas em nenhum momento ele questiona se um cavalo pode voar ou não. Eu repeti a mesma pergunta 2 meses depois, porque a evolução das ferramentas faz com que, ao longo do tempo, eles vão instalando filtros, né, que permitem melhorar esse tipo de questões. Né? Mas vocês podem ver que, embora a resposta atualmente seja diferente, né, da anterior, né, continua não havendo um questionamento disso. Entretanto, né, para provar essa questão dos filtros, né, se vocês fizerem a mesma pergunta, não sobre o Napoleão III, que é um acidente da história que durou poucos meses, mas fizerem a mesma pergunta sobre o cavalo do Napoleão Bonaparte, o ChatGPT foi preparado pela OpenAI para dizer que cavalo não voa. Porque essa pergunta, né, é uma pergunta também bem conhecida no meio dos historiadores, uma brincadeira antiga que eles implementaram por meio de filtros manuais.
A grande questão que a gente precisa entender com esses exemplos é que a inteligência artificial, ela só lida, na verdade, com as probabilidades, recombinando os textos que ela recebeu no período de treinamento para produzir novos conteúdos. E depende, né, de que essas informações que ela recebeu sejam verdadeiras. Entretanto, o mundo das inverdades é muito maior do que o mundo das verdades. No universo das fake news que a gente vive, né, isso é um exemplo prático que todo mundo conhece, mas se a gente quiser ficar no universo da matemática, por exemplo, como ciência exata, né, é uma ciência que muitos consideram chata, mas todo mundo deve lembrar, né, que quando a gente tem teoremas, eles podem ser provados, né? Mas a quantidade de coisas que a gente pode enunciar na matemática e que não podem ser provados, porque não são verdade, é muito maior. É apenas uma questão de combinação de símbolos, né? A quantidade de símbolos que produzem verdades é uma pequena parte do total. E essa, então, uma parte aí que a inteligência artificial não consegue, assim como um ser humano que de fato tem sabedoria e capacidade de autoavaliação, simplesmente responder não sei, não se aplica, ou qualquer outra avaliação desse tipo. Outro aspecto que eu queria trazer aqui é que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, né, inteligência artificial também não possui sentimentos, né? Ela não tem consciência dela mesma como um ser humano. E para explicar esse detalhe aqui, eu vou pedir ajuda ao Pedro Bial. Senhores, meus irmãos humanos da era digital, faz já 25 anos eu compartilhei conselhos com vocês, conselhos sobre o futuro. Use filtro solar. Era o que eu dizia então. Pois o futuro chegou. Ele sempre chega. E eu continuo dizendo, use filtro solar. Mas eu recomendo fortemente, desuse o filtro emocional, e nem basta, desuse o filtro da tela, da vaidade, da suposta perfeição. Se eu pudesse dar de novo um único conselho, seria este. A vida é melhor sem filtro. E o afeto para valer, esse sim tem fator de proteção altíssimo contra a frieza das máquinas. Você, eu, a gente já vive cercado por telas, dados, algoritmos. Ok, viva com eles, mas não se perca neles. Eles sabem calcular, sugerir, organizar, mas nenhuma máquina sabe do calor, do valor de um abraço. Nenhum código capta o silêncio de quem escuta com o coração. E se um dia inventarem um aplicativo para isso, desconfie. Talvez alongue o corpo e não poste tudo. Acredite, uma lágrima filmada evapora mais rápido. Desacelere. Na pressa digital, ouse parar. Atreva-se a ser inteiro. Permita-se estar. Seja, preferência só você, sem o celular. Estar presente é o maior presente. Cheque seus e-mails, mas também alguns. Durma cedo. Ou não, mas amanheça sorrindo. E abrace. Abrace muito, abrace sempre. Não tem motivo para isso. Toque, ria, olhe nos olhos. A vida real está nas mãos que se encontram, no olhar que sorri antes da boca, no gesto que ninguém programa. Sinta, e sinta de verdade. Escolha sentir, escolher é humano. Escolha o almoço de domingo, a visita inesperada, o beijo que se demora.
Presencie a vida antes de ela virar notificação. Talvez você perca alguns memes, talvez não saiba de tudo. Mas acredite, está tudo bem. Um ano esse bug que deu certo. A tecnologia pode fazer muito, mas só você pode fazer sentir. Muito obrigado.